Já deixa o like aqui e se inscreve. E aqui na Irlanda, por um lado, nos anos 70 e tal, tinha essa coisa de ter até atentados, né, entre as religiões aqui, Sim. protestantes e católicas, e isso diminuiu bastante. Mas quando você viu a ideia de vir para cá, você pensou nesses aspectos, né, de falar assim, como é que é lá? Será que vai ter muita resistência? Será que vai ter algum problema em praticar, de ser protestante na Irlanda? Então, Eu vim, como eu disse, né, eu tinha vindo em 2017, mas em 2022 eu fui à Irlanda do Norte. E eu conversei com alguns irlandeses lá. Porque na República da Irlanda, a gente percebe que, de fato, a população aqui, ela se declara sem religião, mas em termos, no mundo cristão, ela é muito mais católica. sim. Mas muitos se declaram sem religião porque têm as suas questões relacionadas à fé. Na Irlanda do Norte é diferente. A Irlanda do Norte é engraçado, é uma mesma ilha, muito pertinho, dá 2 horas, mas a população, principalmente quando você sai da fronteira ali, da borda, né, e entra mais pro meio do país, você percebe e você conversa com as pessoas, as igrejas são mais cheias. As pessoas são mais participativas, porque houve um avivamento no século XVII, naquela região, que tornou boa parte dela protestante, que foi resistida pelo resto da ilha. Sim. Então, quando aconteceu a independência da Irlanda, aquela parte lá de cima não quis se tornar independente. Sim. Porque eles se consideravam protestantes e se consideravam parte do Reino Unido. Houve uma questão mais política do que religiosa. Sim, sim. Né? Eram aqueles que se consideravam leais à coroa e aqueles que eram rebeldes à coroa e queriam a sua independência. E eles levantaram a bandeira religiosa como um povo que é protestante e um povo que é católico. Mas quando a gente analisa ao fundo, a gente percebe que é uma questão política. Sim. São os leais a coroas que não são, enfim, nacionalistas, assim que eles se denominavam. Também tem um movimento unionista, né, que quer a união das duas. Hoje, né, por conta de tudo que passou, foram muitos anos, e aonde houve mais sofrimento por conta disso foi na Irlanda do Norte, né, como Belfast, cidade de Belfast, Derry, foram as cidades que mais sofreram por conta dos atentados que aconteceram, enfim. E ainda existe, né? Se você vai a Belfast, você ainda vê que existe alguma segregação em algumas áreas, né? Não, e você olha nas casas e as bandeiras em É. cima. Então, as bandeiras do Reino Unido significa que aquelas pessoas são protestantes, normalmente. Protestantes leal. Hoje já estão lá, né? Já estão começando a mudar os nomes. Sim. E usando mais, na verdade, o nome dos partidos, né? Sim. Que são os lealistas, que seriam os É o loyalist, né? Os loyalistas, que seriam os leais, né? Unionistas, que são aqueles que são a favor da União, e os nacionalistas, que na verdade não é que eles querem União, é que eles se consideram que nunca foram Irlanda do Norte, se consideram que eles sempre foram Irlanda, que talvez foram os mais rebeldes, né, que responsáveis por atentados e tudo mais, mas hoje eles estão usando mais esses nomes. Mas de fato é uma tristeza quando a gente vê que usa-se um nome religioso, sendo que a questão não era religiosa, era política. Sim. E é isso que divide a gente, né? Ideais políticos. Esse é o grande problema. Enquanto que, na verdade, o Deus, né, o Cristo, de ambas as partes é o mesmo. Era mais um ideal político do que, de fato, religioso. O que a Igreja Evangélica está fazendo para acolher o católico que não aceita este Papa progressista? Ixi, Maria. Oh, minha irmã. Eu acho que, né, por uma questão de ética pastoral, religiosa, a gente não se envolve, né? Em algumas questões para que não tenha, né, nenhum tipo de problemas, né? É o líder da igreja de vocês. Então, a religião ela é complexa, esse tema. É interessante, assim, porque nós, obviamente, fomos colocados dentro de um rótulo. Sim. Né? Cristãos. Aí do cristão, protestante, do protestante, evangélico. E aí do evangélico, centenas. Vai subdividindo. Batista, Lagoinha, enfim, existem carismático, pentecostal, existem vários. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de subdividir, de rotular, de separar em grupos.
E tudo aquilo que divide divide, causa problema, cria partidos, cria divisão. Mas é óbvio que existe uma fé, e a nossa fé é diferente da fé muçulmana, da fé hinduísta. Nós cremos em Jesus. Então isso é um fato. Só que o que na verdade nós pregamos e ensinamos não é uma religião, porque a religião, o termo religião, ele vem de uma palavra no latim que é religare, que nada mais é do que o esforço humano de se religar a Deus. Sim. E você pode ver, né, se você fizer uma análise isso aí, você parece ser um cara estudioso que gosta de analisar as coisas, mas se você fizer uma análise de todas as religiões, você vai ver que todas elas são esforços humanos em cumprir algum tipo de dogma, de regra, ok? De normas, para poder ser mais parecido ou se achegar a uma divindade. Sim. O cristianismo ele é diferente nesse aspecto, porque o cristianismo ele vai nos ensinar que Deus tomou o lugar do homem. Então, por isso que a gente, por mais que a gente seja colocado no nicho religioso, nós entendemos que nós não pregamos religião, nós pregamos o Cristo, Jesus, que se colocou no lugar do homem, que morreu no lugar dele, ele fez o que tinha que ser feito, não somos nós que temos que fazer, né, para que o homem se conectasse com Deus novamente. Então, nesse aspecto, né, eu poderia dizer assim, que por mais que a gente seja rotulado dessa maneira, eu entendo que não é o que nós pregamos, né? Existem católicos que vão nos nossos cultos, pessoas de outros meios, e nós simplesmente acolhemos, amamos, estamos ali servindo. Se um dia ela quiser se batizar, ela se batiza. Se um dia ela quiser seguir, a gente prega Jesus. Não tem como, não é verdade? É a nossa fé, é o que nós cremos. Se não crê, se não concorda, talvez exista um outro lugar na cidade que possa servir. Mas nós estamos prontos para acolher a todos. Agora, de fato, por ter tipos diferentes de fé, e as pessoas quererem impor a sua fé como sendo superior à do outro, a gente sabe que o homem, na sua natureza, uma hora dá atrito, ele vai querer impor Sim. da maneira mais forçada possível. E aí, quando a gente olha o exemplo de Cristo, nós vemos que Jesus ele não forçou ninguém a segui-lo. Sim. Né? Ele mostrou o exemplo, né? Mostrou o exemplo, mostrou o caminho é esse. As pessoas foram aderindo e seguindo. E até no momento da sua morte, né? Nós não vemos Jesus ali em nenhum momento praguejando, reclamando, amaldiçoando, declarando vingança. Não, calado, cumprindo o que tinha que ser cumprido da parte dele. Então é exatamente esse modelo que nós buscamos seguir. E agora aí eu vou encaixotar de novo aí. E a Lagoinha enquanto igreja. Tem uma... eu não conhecia a Lagoinha até o início do ano, entendeu? Aliás, até o ano passado, assim, que eu fui saber que existia e tal. E eu vi que tem uma imagem de ser uma igreja mais jovem, mais liberal. Não sei se seria essa a palavra. Mas você acha que existe isso mesmo, essa imagem da Lagoinha? Eu posso dizer que a Lagoinha é uma igreja mais contemporânea, que a gente conseguiu e nós entendemos a linguagem dessa geração e nós nos comunicamos, ou melhor, comunicamos o evangelho na linguagem dessa geração. Eu não diria uma igreja liberal, por quê? Eu vim de um contexto liberal. Por mais que estranho que isso pareça, a Igreja Metodista na Grã-Bretanha, ela é liberal. Sim. E liberal, o liberalismo, ele tem uma ligação com a quebra, né, ou a relativização de padrões, de formas, de estruturas, de dogmas. Então, quando a gente fala de uma economia liberal, a gente fala de relativizar ou questionar algumas práticas econômicas para que novas sejam criadas. E aí, quando a gente fala de liberalismo teológico, significa justamente você relativizar alguns dogmas, algumas crenças, algumas bases da fé cristã. E nesse aspecto, a nossa igreja, a Lagoinha, nós somos bem conservadores. Né? Nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e nós cremos naquilo que está escrito ali. Sim. Mas na nossa prática, eu não diria que nós somos liberais, porque não é o caso, mas eu diria que nós somos contemporâneos. Nós conseguimos nos comunicar, mas nós ensinamos claramente ali naqueles cultos, onde nós temos um telão, onde nós temos uma linguagem midiática, onde nós temos uma série de coisas. Nós falamos ali claramente o que é o casamento,
né? Nós corrigimos sobre isso, as pessoas casam. Hum. Falamos a respeito de uma série de coisas que hoje são práticas, né, no mundo, né? Desde do uso de drogas, coisas do tipo. Nós confrontamos essas coisas, apresentamos o evangelho às pessoas e as pessoas estão deixando. Então, por mais que a gente tenha uma expressão contemporânea, a nossa essência ela é bem bíblica e conservadora. O que é contemporâneo, na verdade, é o formato, então. Exato. Não é a palavra em si. Exato. Exatamente. Nossa estrutura ela pode ser mais contemporânea, mas a gente, crendo na palavra, ela é a palavra de Deus, ensinamos ela. E como é que está sendo a relação com as outras igrejas brasileiras aqui? A gente, enfim, a gente não tem muita relação Sim. com outras igrejas brasileiras aqui. Quando a gente chegou, quando na verdade eu cheguei, eu procurei ter contato, porque, né, a gente está vindo fazer a mesma coisa, então pensei que a gente poderia criar uma amizade e a partir daí criar um relacionamento e conseguir também tirar dúvidas e tal, mas nunca consegui contato, tive algumas dificuldades de obter algumas respostas e aí segui sozinho mesmo. Sim. E aí Deus foi provendo outros colegas, pastores. Hoje nós temos ótimo relacionamento com pastores. Tem pastor irlandês, né? Eu conheço alguns dos pastores da São Marcos, que é uma igreja irlandesa. A gente tem amizade. Tem duas igrejas que são também imigrantes estrangeiras, mas que estão aqui. A Solid Rock, que é uma igreja que tem gente de tudo que é lugar, ela é bem internacional, mas ela é na sua base assim africana, nigeriana. O pastor Might, ele é um amigo, é alguém que também Deus colocou na minha vida. E um pastor assim que mais tem nos abençoado, que mais nos abençoou em todas as dúvidas que eu tinha, é um pastor romeno. Amém. O pastor Valerian. Colocaram ele em contato comigo, ele foi pronto em me acolher, me chamou, me levou na igreja dele, me apresentou a igreja dele. A maior igreja cristã protestante da Irlanda é uma igreja romena, que é a igreja Betânia, no qual ele pastoreia. A gente vai fazer o nosso evento de 2 anos lá, a nossa conferência. Espaço lindo, ele me levou para conhecer toda a história daquilo, me levou no gabinete dele, me perguntou o que vocês precisam. Eu falei, primeiro, pastor, eu preciso de amigo, pastor. Não tem nenhum nessa cidade. E ele se colocou à disposição e aí foi me dando todos os contatos. A gente precisava na época de advogado, de contador, uma série de coisas. Você sabe como é difícil conseguir um e-mail respondido nesse país. Então ele nos colocou em contato e isso nos ajudou muito. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.